Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Supremo Superior Arthur e hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre cálculo, exercícios de intervalo de crescimento e decrescimento, ponto de inflexão, com cavidades, pontos máximos e mínimos. Então vamos dar prossequência aqui. Nós vamos ter essa fórmula aqui, x à terceira menos 2x à segunda mais x mais 10. A primeira questão já pede calcule intervalos de crescimento e decrescimento. O que nós temos que fazer para alcançar isso? Nós vamos fazer a derivada dessa fórmula e vamos igualá-la a zero. Nós temos aqui a fórmula, eu coloquei o tracinho na frente para representar que nós vamos derivar. A derivada disso é 3x à segunda menos 4x mais 1. Eu tenho um vídeo explicando como faz derivada, mas você pode encontrar vários na internet explicando a mesma coisa. Não é uma coisa difícil. Eu vou considerar que isso daqui é a função fx de linha, que é a derivada da função fx, para ficar mais fácil de guardar ela em algum canto. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o fx por zero. Agora, só basta nós resolver essa conta. Como é uma equação de segundo grau, aqui nós usamos o Bhaskara. Se fosse uma equação de primeiro, era só substituir os lados. Deixar o x de um lado e o número que nós conhecemos do outro, que aí dava para resolver. As equações de outros níveis eu não vou explicar nesse vídeo, mas você pode encontrar facilmente na internet resoluções para a maior parte delas. Então nós temos aqui, vamos fazer o Bhaskara dela. O b é 4 menos 4, vamos elevar ele ao quadrado e subtrair 4 vezes 3 vezes 1. Nós vamos ter 16 menos 12. Nós teremos 4 sendo o valor de delta. Agora nós vamos fazer o valor de x. Nós temos aqui menos 4, mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 3. Isso vai dar 4 mais ou menos 2 sobre 6. Seguindo pelo lado que você soma, para x1, nós temos igual a 1. Porque 4 mais 2 é igual a 6, 6 sobre 6 é igual a 1. Agora, para o lado que subtrai, nós temos 2 sobre 6. Simplificando, é 1/3. Esses dois números que nós encontramos vai ser o ponto que nós vamos colocar numa linha. Aqui eu já desenhei ela. Ela vai ser exatamente sobre o ponto zero no cartesiano, no eixo x. E eu coloquei os dois pontos, eu coloco em ordem crescente sempre. O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos encontrar o gráfico aqui dentro. O gráfico vai ser o mesmo da função derivada, que é o 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Você pode fazer isso daqui diretamente, se você entende como faz isso daqui. Ou você pode simplesmente pegar um ponto que é antes de 1/3, por exemplo, que é zero, e substituir o x que tem nessas funções por zero, para você descobrir se é positivo ou negativo antes desse ponto. Então vamos substituir por zero. Se nós substituir por zero, a função f de x nós vai ter 0 menos 0 mais 1. Ela é positiva do lado esquerdo. Agora no meio, um valor entre 1/3 e 1, vamos pegar 2/3. Nós vamos substituir o x aqui por 2/3, nós vamos conseguir um valor negativo aqui. E um valor maior que 1, nós vamos conseguir um valor positivo se nós substituirmos no x. E esse é o jeito de nós encontrarmos as partes do gráfico, se você não conseguir. Do jeito automático, assim. Então, agora nós vamos desenhar ele. Ele vai ser uma curva assim, uma parábola, que vai ser sempre positiva lá na esquerda e sempre positiva à direita e negativa aqui no meio, como eu represento aqui na figura, para ficar mais fácil de localizar. E nós já temos a resposta final. fx é estritamente crescente entre menos infinito até 1/3 e 1 até mais infinito. E é estritamente decrescente entre 1/3 e 1. Que é o que acontece. É só você ver os valores aqui. Se está positivo, toda aquela região é estritamente crescente. Se está negativo, toda aquela região é estritamente decrescente. Lembrando que se chegar num número, no intervalo é fechado. Se chegar em um termo, como o infinito, é aberto. E se ter algum ponto que não pode existir nessa parábola, tipo, às vezes dá um número sobre zero, então esse ponto não existe. E você vai ter que cortar ele no negócio. Agora vamos determinar a concavidade. Concavidade, ponto de inflexão, é uma coisa bem simples. Nós vamos fazer a segunda derivada e igualar a zero de novo. Nós já temos a fórmula da primeira derivada. Vamos derivá-la de novo. Nós vamos ter 6x menos 4
como a segunda derivada, nós vamos igualar a zero. Então nós temos 6x igual a 4. Nós temos x sendo igual a 4 sobre 6, então x é igual a 2/3. Com isso, nós já temos essas informações, que é a do x e da função. Nós vamos refazer aquela linha que passa no eixo x no zero, só que agora com ponto 2/3. E vamos desenhar o gráfico dessa função. Nós vamos falar um ponto antes desse 2/3. Vamos pegar zero e substituir o x por zero. Nós vamos ter 6 vezes 0, sendo 0, menos 4. Então é negativo antes, porque vai dar menos 4. E depois de 2/3, nós temos o ponto 1. Nós vamos substituir o x por 1. Nós temos 6 vezes 1, 6, menos 4, 2. Então é positivo depois desse ponto. Nós já podemos desenhar um gráfico, como você pode ver. Negativo da esquerda até o ponto 2/3. E positivo desde o ponto 2/3 até infinito. Aqui você não precisa de cálculo extra para encontrar o ponto de inflexão. Simplesmente esses pontos que você coloca no gráfico já são um ponto de inflexão. Então 2/3 já é o ponto de inflexão, já é uma parte da resposta. E agora o resto, o que nós vamos fazer para as concavidades? Se está negativo, é porque tem uma concavidade para baixo. Então, do ponto menos infinito até 2/3 tem uma concavidade para baixo. Lembra que concavidade é intervalo sempre aberto, não é fechado, pois ele não pega o ponto em si. E possui concavidade para cima entre 2/3 a mais infinito, que é o que acontece aqui. Simplesmente se é menos, é uma concavidade para baixo, se é positivo, é uma concavidade para cima naquele intervalo. Agora vamos para a última etapa, determinar os pontos máximos e mínimos. Para isso, nós vamos pegar os pontos críticos, que são os valores de x que nós encontramos na primeira questão, que é da primeira derivada, substituindo por zero, os pontos críticos. E então, nós substituiremos o valor de x da segunda derivada por esses pontos críticos. Como assim? Eu vou mostrar aqui do jeito mais fácil. Os pontos críticos, representados aqui por P.C, ou partido comum, né, meu camarada, são 1 e 1/3, que são os valores que nós encontramos para colocar na linha no primeiro exercício. E nós temos a segunda derivada aqui, que é 6x menos 4. O que nós vamos fazer? Simplesmente substituir o x por 1 e por 1/3 e fazer as contas. Substituindo por 1, nós temos o resultado de 2. Substituindo por 1/3, nós temos o resultado de menos 2 nessa fórmula. Eu estou simplificando aqui para ficar mais fácil de ver. E agora nós temos que fazer uma coisa. Se o número é maior que zero, é um ponto mínimo. Se o número for menor que zero, é um ponto máximo. Ou seja, esse F1 sendo igual a 2 é um ponto mínimo, porque o resultado deu 2. Ou seja, o ponto 1 é mínimo. Mas por que isso daqui acontece? Simplesmente no gráfico, a crista dele fica para o lado contrário de onde ele tende a ir para sempre. Vamos pegar aqui esse exemplo que nós usamos no exercício A. Repare que a crista dele fica para baixo, mas o gráfico tende a ir para sempre para cima. Por isso que o ponto fica sempre o ponto fica no lado oposto. Você costuma acreditar que o número positivo está relacionado com o máximo e o negativo com o mínimo, mas aqui é o contrário, por causa dessa situação. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que F1 dá um resultado maior que 0 e F de 1/3 dá um resultado menor que 0. Então, 1 é um ponto mínimo e 1/3 é um ponto máximo. E é simplesmente isso e você faz toda a questão. Simples, fácil, rápido. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou até agora, considere se inscrever e ajudar nós curtindo o vídeo. Se você ficar com alguma dúvida, tire elas na descrição. Eu respondo sempre que possível. Muito obrigado e até a próxima.